Fala um pouco o que te encanta na história do martírio de São João Batista. Eu vou fazer pergunta para você, então. E aí, aí, João, Eu acho, contigo. eu acho bacana, né, assim, como é que São João Batista ele leva até o fim a defesa por uma verdade, né? É interessante que no São João Batista, quando ele fala de si próprio, ele fala que é uma voz, né? Que ele é a voz. E ele é a voz que prepara o caminho para uma palavra. Essa palavra que é o verbo que se encarnou, né? E se fez carne. A palavra, o verbo que se encarnou no meio de nós, né? Uhum. E essa palavra que se encarnou no meio de nós, ele é também a verdade. Ele é a verdade. Ele vai falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele morre, ele dá a vida levando até as últimas consequências a defesa dessa verdade. Ou seja, ele não se amedrontou quando ele teve que defender e acusar, no caso o Herodes, de estar fazendo uma coisa errada, né? Sabendo que poderia sofrer as consequências por isso. Então, ele foi valente, né? Assim, Sim, foi corajoso, corajoso. porque existia dentro dele uma convicção, né? Uma certeza da fé que o levou ao martírio. Então, Isso assim, mesmo. essa coragem, essa determinação, né? É que eu peço para mim e que admiro nele, né? Sim, sim. Com certeza isso é uma verdade, né, que próprio Deus nos convida a enfrentarmos os desafios neste mundo, não para que nós apenas soframos e com isso, sei lá, vivamos neste mundo reclamando dele e tendo mais tristezas, né? Se fosse assim, até alguém poderia chamar Deus de cruel. Então nós entendemos que os primeiros desafios, tristezas, problemas neste mundo, inclusive a morte, o sofrimento, não são um plano de Deus, não era um plano de Deus para nós. Elas surgiram como consequência de o ser humano se afastar de Deus. Sim. Só que se isso entrou no mundo, então nós entendemos que Deus começou a usar também essas experiências, esses momentos da nossa vida para o nosso bem. Entendeu? Não só as coisas boas, também coisas ruins na nossa história, na nossa vida. Por quê? Porque fazem parte da nossa vida. Então, ele é tão maravilhoso que até aquilo que é contra nós, ele é capaz de usar ao nosso Tirar uma favor. coisa melhor, né? Entendeu? Aqui nós percebemos a grandeza, aqui nós percebemos a onipotência do próprio Deus, que ele realmente está nos conduzindo pelos caminhos desta vida com tudo que esses caminhos contêm, mas sempre visando o nosso bem. Por isso, compreendemos que João Batista aqui serviu, como você disse, a verdade, né? Ele precisava enfrentar a si mesmo quanto à defesa da própria vida, né? Uhum. Ele precisava, num certo momento, se perguntar a que ponto eu sirvo aquela verdade que eu veio aqui para anunciar, né? Sim. Né? E eu penso que, para ele, a palavra, aliás, a verdade não era apenas uma palavra. Para ele, a fonte da verdade, de onde vem a verdade, que é o próprio Deus. Ou seja, ele servia a Deus quando servia a verdade. Sim. Por isso, se ele defendia aquela verdade, ele, na verdade, defendia a Deus na vida dele mesmo. Sim. E a fidelidade a Deus significava, no caso dele, fidelidade àquela verdade que ele veio para anunciar. Essa verdade era uma pessoa, né? Para nós, a verdade é uma pessoa. Sim. E essa pessoa é Deus. Exatamente. E próprio Jesus, num certo momento, ele se descreveu o seu caminho, verdade e vida.
Então, ele resume em si aquilo tudo que nós precisamos também para chegar à salvação. Ou seja, como foi na história de São João Batista, também deveria estar na nossa vida, né? Sim. Do mesmo jeito, né? Buscar aquilo que define a nossa história, aquilo que Deus nos revela como base para toda a nossa vida, mas na verdade não uma base como um conceito que determina as nossas decisões, e se o próprio Deus queria estar naquele conceito. Não tem como separar o conceito do próprio Deus, né? Ele é aquilo, como nós falamos, ele é verdade, ele é vida, ele é amor. Não é apenas uma opinião, né? Exatamente. Então, no final das contas, quando abraçamos tudo que Deus nos ensina, nós abraçamos o próprio Deus. Quando nós somos fiéis a tudo que Deus nos ensina, nós somos Fiéis a Deus. fiéis ao próprio Deus. É interessante que tem a passagem onde, assim na Bíblia, a Bíblia de Jerusalém usa até um título interessante, Condições para seguir a Jesus. E Jesus vai falar para os discípulos assim, se alguém quer vir após mim, Mateus 16, a partir do 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas o que perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Aqui fica bem evidente essa questão de você viver para Deus, né? Você renuncia a sua vida no sentido do renunciar às suas paixões, aquilo que te seduz, né? E, de certa forma, pratica aqui um martírio espiritual, onde você se despoja desse homem velho para chegar a se tornar esse homem novo, seguindo Jesus, né? Sim, sim. Lembra um pouco essa questão do martírio. Com certeza. O que exatamente ouvimos aqui, nessa passagem, que vem de São Mateus 16, né? Isso. Fica para nós evidente que trata-se guardar a vida ou perder a vida, né? Sim. A decisão que está conosco, perder a vida ou guardar a vida, né? Só que Jesus está aqui claramente dizendo que quando ele nos apresenta um projeto no qual nós estamos indo para ganhar a plenitude da vida, ou seja, a vida completa, plena para sempre, pode, conforme a afirmação dele, acontecer que em certo momento nós vamos precisar perder a nossa vida, ou seja, abrir mão da nossa vida, ou seja, da vida que eu quero tocar conforme meus conceitos humanos. Conforme eu quero, não como eu quero o que me parece melhor, né, que é o que eu faço porque vivo na sociedade, naquele contexto, naquela situação. Eu quero viver o que todo mundo vive. Então, perante esta possibilidade, eu sou convidado pelo próprio Jesus de decidir, mas ok, se naquele momento eu vou viver tudo que é próprio desta vida, deste mundo, conceitos, alegrias, felicidades deste mundo, pode ser que eu vou perder a vida plena que Deus preparou para mim. Por isso ele fala que talvez é necessário, em alguns pontos da sua vida, abrir mão dela. E não estou falando para, em todos os casos, morrer mesmo, como foi o caso de São João Batista. Mas morrer fisicamente. Eu estou falando aqui, morrer para algumas coisas desta vida que podem parecer importantes para nós. Porém, se elas estão em oposição àquilo que Deus quer para nós e de fato estão nos levando na direção oposta àquela a qual Deus nos convida, então, de fato, precisamos tomar decisão de abrir mão de tudo isso, dizer não para a nossa vida nesse sentido humano, mundano, para poder viver a vida que Ele nos oferece.
É interessante que o João Batista, ele vai perder a vida, né, porque ele faz uma denúncia, né, de um relacionamento conjugal que estava errado, Ilícito, né? Irregular. Por conta disso, ele atrai a raiva da mulher lá que estava... Herodiades. Herodíades, que está vivendo com Herodes lá, e por conta disso ele vai perder a vida. Hoje em dia, né, se a gente for trazer para os dias de hoje, e por conta disso ele é martirizado, ele perde a vida mesmo, né? E hoje em dia nós, quantas vezes temos a dificuldade, né, por uma defesa de uma determinada verdade, que seja uma verdade da nossa fé, uma defesa do cristianismo. Às vezes a gente pode ser cancelado nas redes sociais, a gente pode ser criticado por amigos que não vão querer mais conversar com a gente, ou não vão querer mais se relacionar conosco, né? Isso, às vezes, a gente fica assim, com dedos de fazer alguma coisa, não, eu tenho que saber me falar, ou talvez a gente não vai ter exatamente essa coragem de denunciar e falar que isso está errado, ou de que isso está certo. Como João Batista Como fez. João Batista, né? Então, assim, o que eu pergunto para o senhor, né, que o senhor comentasse, de certa forma, quando nós enfrentamos todas essas dificuldades, quando nós dizemos não para as coisas que o mundo está aí nos oferecendo como se fosse uma coisa certa, mas que por trás de nós tem uma verdade da qual nós defendemos, essa verdade, essa pessoa que nós conhecemos de Jesus, né? Também, de certa forma, é uma certa forma de martírio, porque também nós estamos morrendo, ainda que seja para as pessoas, para as redes sociais, né? Também é um martírio que é diário, né? Quando nós renunciamos a todas essas coisas, né, que nos afastam de Deus. Né? Você tem toda a razão, sim. Sim, é um martírio. É um martírio porque nós temos aquela vontade de viver sempre com tranquilidade, com paz. Eu acho que a maioria das pessoas, talvez tenha uma outra que tem uma coisa, desculpa, tem uma coisa diferente, né, na psicologia dela, e ela quer viver enfrentamento, ela quer viver bagunça, ela quer viver a luta e tudo mais, conflito e tudo mais. Mas não é o caso. Mas aqui eu exatamente estou dizendo que a maioria de nós gosta de viver na paz, na tranquilidade, não arrumar problemas, né? Não precisar viver nenhum conflito, enfrentamento. É uma coisa que nós gostamos e desejamos. Só que temos que compreender que essa vontade ela tem um limite. O limite que é fidelidade ao próprio Deus através da fidelidade àqueles conceitos que ele ensina. Porque eu não posso dizer, eu sou fiel a Deus, mas eu não vou abraçar o que ele me ensina. Então eu não sou fiel a ele. Sim. Porque, como falei antes, nós não podemos separar Deus dos conceitos que ele nos passa. Não temos como separar Deus da verdade que ele nos revela. A verdade... Ela é o próprio Deus e Deus é a verdade. Então, entendemos que não tem como fazer esta extrapolia, mesmo que alguém gostaria de fazer, ou se ilude que ele está fazendo. Eu acredito em Deus, mas vivo como se Deus não existisse. É como se eu não posso fingir a verdade para estar com Deus. Não tem como, porque, né? Por isso eu falo, existe aquela fronteira onde eu posso chegar, mas sabendo que depois dela já seria uma infidelidade ao próprio Deus. Com isso, eu posso até certo momento evitar os conflitos, evitar os problemas, mas chega um certo momento onde eu precisaria ser falso ou omisso para encontrar a paz, aonde eu entendo que eu não posso fazer isso. Porque talvez chegue um determinado momento que a gente vai estar assim, colocado na sociedade, nós começamos, assim, a nossa missão pode nos levar, na verdade, a renunciar ao próprio Jesus, né? Exatamente, eu estou falando disso. E ele isso. faz exatamente esse alerta. Aquele que me renunciar, eu também vou renunciar diante do Pai. Sim, por isso é tão importante ter dentro de nós essa certeza que Deus não quer que nós vivamos uma vida sofrida, complicada, mas que nós abraçamos ela, mas sabendo que existe um bem maior. Então aquela coisa de ele escolher, voltamos a São João Batista, ele escolher a entregar a vida até o fim.
ele na verdade estava escolhendo de estar com Deus até o fim para sempre. Sim. E a morte era apenas consequência. O senhor falou sobre São Maximiliano, né? São Maximiliano ele não buscou a morte, né? Não. A morte foi consequência da defesa E da fidelidade ao fidelidade próprio Deus. Pai. Então nós somos convidados exatamente à mesma experiência Não de precisa, viver. talvez não chegue a parte da morte física, mas sim, será sim, mas dessa a maneira mesma tantas busca. vezes, né, o cancelamento ou a uma rejeição, mas se nós Renunciar às vamos paixões, olhar né? as próprias palavras de Jesus, agora não lembro onde está a passagem na qual Jesus está falando sobre a vinda dele, que não é vinda para trazer a paz. Vós pensais que eu veio aqui para trazer a paz? Ele fala, não. Ou seja, este mesmo Jesus que ele fala em outro momento para que todos sejam um e que ele quer que vivamos unidos, ele está dizendo, essa busca da unidade, ela tem um limite. Sim. Que é exatamente a fidelidade a ele, onde até dentro da própria casa pessoas possam se separar, porque alguns vão querer ser fiéis a Deus e outros não. É isso Então aí. que São João Batista possa nos ajudar para que no meio dos desafios desta vida tenhamos dentro do nosso coração a certeza que servir a Deus significa até em alguns momentos abrir mão da própria vida, daquilo que nos agrada, vivendo os momentos desagradáveis, porém lembrando que isso não é o sofrimento para o sofrimento, e sim uma entrega, uma cruz que nós carregamos para poder realmente viver a eternidade junto com Deus, para que o plano dele para a nossa salvação possa dar certo. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.